Uma marca que surgiu nos anos 80 com um logo chamativo e que, entre aspas, dizia te dar asas. Essa é a Red Bull, uma das bebidas mais famosas do mundo que ficou popular em diversos esportes, mas que queria chegar em um esporte bem específico e com milhões de fãs, o automobilismo, mais exatamente a Fórmula 1. No vídeo de hoje, vamos contar um pouco da história da Red Bull e como ela saiu de uma bebida vendida na Áustria até uma das maiores marcas do mundo. Ficou curioso ou ficou curioso em saber mais? Então vem que eu te conto tudo. No início dos anos 1980, Dietrich Mateschitz, um empresário austríaco, trabalhava para a gigante de produtos de consumo Procter & Gamble. Em uma viagem de negócio à Tailândia, Mateschitz conheceu um empresário local que havia desenvolvido uma bebida revigorante conhecida como Krating Daeng, ou touro vermelho em tradução livre. Observando os efeitos estimulantes da bebida na população local, Mateschitz teve uma ideia revolucionária. Ele viu o potencial de uma bebida energética que pudesse oferecer um impulso, um estímulo de energia em momentos de cansaço e fadiga. E juntamente com um dos CEOs da Krating Daeng, o Mateschitz fundou a Red Bull GmbH em 1984, na cidade de Fuchs, na Áustria. O conceito da Red Bull era muito inovador, uma bebida que fornecia energia extra para enfrentar os desafios do dia a dia. Com uma formulação adaptada para o paladar ocidental, a bebida foi lançada na Áustria em 1987, onde rapidamente ganhou popularidade. O logotipo chamativo com as asas de touro colidindo tornou-se sinônimo de energia, superação e conquista. Uma das principais razões para o sucesso inicial da Red Bull foi sua abordagem inovadora de marketing. Ao contrário das estratégias tradicionais de publicidade, a Red Bull optou por concentrar em eventos e experiências únicas de marca para alcançar seu público-alvo, esportes como skate, surf, rally, entre outros. O slogan Red Bull te dá asas tornou-se um lema inspirador, refletindo a ideia de que a bebida poderia dar às pessoas a energia necessária para superar obstáculos e conquistar os seus objetivos. Essa estratégia de marketing diferenciada, assim por se dizer, e emocionante de uma certa forma, atraiu uma base fiel de consumidores, especialmente entre jovens e atletas em busca de uma dose extra de energia para alcançar as suas metas. Após o sucesso na Áustria, a Red Bull iniciou seu processo de expansão global. A marca foi lançada em outros países europeus, como Alemanha e Suíça, e rapidamente conquistou novos mercados. No entanto, sua entrada no mercado norte-americano não foi tão fácil quanto esperado. Nos Estados Unidos, a cultura de bebidas energéticas ainda estava em seus estágios iniciais, e a Red Bull enfrentou resistência dos competidores locais e das regulamentações específicas do setor de alimentos e bebidas. Além disso, o conceito de bebidas energéticas era relativamente desconhecido para o público americano. O sucesso da Red Bull como uma bebida energética e inovadora permitiu que a empresa expandisse seus negócios para mercados internacionais. Nos anos 90, a marca Red Bull já tinha presença em diversos países ao redor do mundo, e foi nesse contexto que a Red Bull começou a se interessar pelo automobilismo, e mais precisamente pela Fórmula 1. Em 1995, a empresa fechou um acordo de patrocínio com a equipe suíça Sauber, que compete na Fórmula 1. O acordo entrou em vigor na temporada de 1995, e o logotipo da Red Bull apareceu no carro da equipe Sauber a partir do Grande Prêmio da Alemanha daquele ano. O patrocínio da Red Bull proporcionou um impulso importante para a equipe Sauber. Com os recursos adicionais, a equipe pôde investir mais em pesquisa e desenvolvimento, melhorando assim o desempenho de seus carros e aumentando suas chances de conquistar bons resultados em corridas. No entanto, é importante notar que, em 1995, o envolvimento da Red Bull na Fórmula 1 ainda estava em seus estágios iniciais, e o patrocínio com a equipe Sauber era uma estratégia para aumentar a visibilidade global da marca. A equipe Sauber teve resultados modestos naquela temporada, mas a presença da Red Bull na Fórmula 1 continuou a crescer nos anos seguintes. O patrocínio com a Sauber foi apenas o começo da trajetória da Red Bull na Fórmula 1. Em 2005, a empresa de bebidas energéticas deu um passo decisivo ao comprar a equipe Jaguar Racing da Ford e fundar a sua própria equipe de Fórmula 1, a Red Bull Racing. Essa decisão marcou um novo capítulo na história da Red Bull na categoria, e a equipe se tornou uma das mais bem-sucedidas e populares da Fórmula 1 desde então. A Red Bull Racing conquistou diversos títulos de pilotos e construtores ao longo dos anos, e se estabeleceu como uma das principais forças da Fórmula 1. Além disso, a marca Red Bull continuou a ser uma figura proeminente no esporte, patrocinando não apenas a sua própria equipe, mas também apoiando diversos eventos e pilotos em categorias diferentes do automobilismo. Em resumo, a história da Red Bull no automobilismo e na Fórmula 1 mais precisamente é uma história de sucesso e inovação.
desde seus primeiros passos no patrocínio da equipe Sauber em 95 até a fundação da Red Bull Racing em 2005. A marca Red Bull se tornou uma das mais icônicas e influentes no mundo dos esportes a motor. E de fato, na temporada de estreia, em 1995, a pintura da Sauber com o famoso logotipo do novo patrocinador deu uma prévia e tentadora imagem do que o carro campeão mundial da Red Bull Racing conseguiria nos anos depois. O primeiro ano da parceria foi emocionante para os empresários. O principal da equipe suíça, Peter Sauber, e o fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, com o Red Bull Sauber C14 movido ao motor Ford e pilotado pelo talentoso Heinz-Harald Frentzen, que entregou o primeiro pódio da equipe quando o piloto alemão conquistou o terceiro lugar no Grande Prêmio da Itália. Daí então, rapidamente, a Red Bull Sauber era vista como uma parte sólida no mundo da Fórmula 1 e até impressionou ao ponto de terminar em quarto lugar no Campeonato de Construtores de 2001, com Nick Heidfeld e Kimi Räikkönen ao volante. Após o último ano de patrocínio de uma década, durante o qual a Sauber conquistou 6 pódios, a Red Bull, tendo cumprido uma valiosa aprendizagem, estava agora pronta para dar o próximo grande salto. Após completarem a compra da equipe Jaguar Racing, o verdadeiro sonho da Fórmula 1 estava prestes a começar com a ajuda de uma figura já bastante conhecida pelas pessoas da Red Bull, Helmut Marko. Helmut Marko é sem dúvida um dos nomes mais respeitados no grid da Fórmula 1. Já para o mundo do automobilismo, ele não é apenas essa pessoa responsável pela dança das cadeiras. Ele também teve uma grande carreira em sua trajetória como piloto, que muitos podem desconhecer. A história de Marko com a Red Bull começou na década de 90, quando ele se tornou um amigo próximo do fundador Dietrich Mateschitz. Marko já era conhecido por suas contribuições para o automobilismo, incluindo o programa Jovens Pilotos da Porsche, que lançou a carreira de vários pilotos talentosos. A academia da Red Bull surgiu oficialmente em 2001, mas 2 anos antes, a dupla Red Bull e Marko já começava a dar seus primeiros passos no esporte a motor. Marko era dono de uma equipe, a RSM Marko, competindo em campeonatos de F3 e F3000, mas que pouco tempo depois passou a se chamar Red Bull Júnior. Depois de apoiar vários pilotos financeira e esportivamente, a Red Bull comprara a equipe de Fórmula 1 da Jaguar e 1 ano depois comprou também uma segunda equipe com o nome de Toro Rosso, agora a AlphaTauri. Ter essas equipes só facilitou ainda mais o treinamento dos pilotos. Antes de terem as 2 equipes na categoria, a marca ainda precisava ganhar dinheiro, mas depois disso, tornou-se puro investimento. Vale lembrar que pouco tempo após a compra da Toro Rosso / AlphaTauri, a primeira vitória do grupo Red Bull se deu pelo carro da Toro Rosso e pelas mãos do jovem Sebastian Vettel, no GP de Monza. Até então, equipe B da Red Bull. Voltando aos jovens pilotos, o plano da Red Bull não era comprar grandes nomes, e sim treinar suas próprias futuras estrelas. Uma tarefa bastante difícil, pois como você encontra uma jovem promessa? E o que é exatamente uma jovem promessa? Marko, que como único especialista em automobilismo da Red Bull, foi encarregado de rastrear esses talentos, e ele começara com o básico, a velocidade. Como consultor-chefe, Helmut Marko teve uma influência significativa na identificação e apoio aos jovens talentos na Red Bull Racing, e em outras categorias de base também. Ele foi responsável por identificar pilotos promissores e lhes proporcionar oportunidades para progredirem no automobilismo. O maior sucesso de Marko em seus anos como consultor da Red Bull Racing certamente é Sebastian Vettel. O alemão foi notado pela Red Bull quando tinha ainda 12 anos e logo se tornou pupilo do austríaco, fazendo parte da academia desde seu início em 2001. O trio Vettel, Marko e Red Bull produziu um dos maiores domínios da Fórmula 1 das últimas décadas, vencendo 4 campeonatos consecutivos, tanto de pilotos quanto de construtores. Além de Vettel, diversos outros pilotos passaram pela academia da Red Bull, que é chefiada até hoje por Marko. Dentre eles, os brasileiros Sérgio Sete Câmara, Igor Fraga, Pedro Bianchini e Ricardo Maurício. Por mais que Marko diga que tenha se divertido bastante em sua época como piloto, ele afirmou que a abordagem da academia da Red Bull é bastante diferente, criando uma competição entre os seus integrantes, podendo ser o responsável pela imagem que o austríaco tem hoje no mundo da Fórmula 1. Agora, nós vamos abordar as primeiras temporadas da Red Bull e como ela foi evoluindo ao longo do tempo. Bom, no início da sua participação na Fórmula 1, a Red Bull Racing ela enfrentou desafios típicos de uma equipe estreante, mas também demonstrou um potencial notável que sinalizava o sucesso futuro. Sua entrada na categoria máxima do automobilismo mundial aconteceu em 2005. Em sua primeira temporada na Fórmula 1,
a Red Bull Racing teve um desempenho bastante modesto. O carro, batizado de RB1, não era nada considerado um dos mais competitivos do grid e acabara enfrentando forte concorrência de outras equipes já estabelecidas. Os pilotos da equipe em 2005 eram o austríaco Christian Klien e o italiano Vitantonio Luizzi. Ambos eram jovens talentos com pouca experiência na Fórmula 1. A falta de experiência da equipe e dos pilotos também contribuiu para um desempenho irregular ao longo da temporada. Mas, apesar das dificuldades, a equipe conseguiu marcar alguns pontos durante a temporada. O destaque foi a corrida do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Indianápolis, onde David Coulthard, um experiente campeão, substituiu Luizzi e conquistou um sexto lugar. Para impulsionar o desempenho da equipe, a Red Bull Racing contratou o renomado engenheiro britânico Adrian Newey em 2006. Newey era conhecido por projetar carros vencedores de Fórmula 1. Segundo nossas pesquisas, os trabalhos de Newey nos anos 90 e 2000, juntando Williams, McLaren e RBR, foram responsáveis por projetar mais de 10 carros campeões mundiais, e sua chegada à equipe marcou uma mudança significativa no rumo da Red Bull Racing, principalmente de 2009 para cá. Com a liderança de Newey, a equipe começou a projetar carros altamente inovadores e competitivos, que se tornaram referências em termos de desempenho aerodinâmico e engenharia avançada. A temporada de 2006 veio e foi mais um ano de aprendizado e crescimento para a Red Bull. O carro RB2 mostrou algumas melhorias em relação ao seu antecessor, mas ainda não era capaz de competir com as equipes de ponta. Nesta temporada, os pilotos da equipe foram David Coulthard e o estreante australiano Mark Webber, ou Webber para alguns. Coulthard trouxe experiência e consistência, enquanto Webber se mostrou um piloto talentoso e motivado para enfrentar os desafios de uma equipe em desenvolvimento. Embora a equipe tenha conseguido marcar alguns pontos ao longo da temporada, ainda estava bastante longe de ser uma força competitiva no grid. A Red Bull Racing terminou a temporada de 2006 em sétimo lugar no Campeonato de Construtores, com 16 pontos conquistados. A temporada de 2007 marcou uma mudança significativa para a Red Bull. O carro RB3 apresentou melhorias em relação aos modelos anteriores, e a equipe estava disposta a se consolidar como uma força respeitável na Fórmula 1. Com David Coulthard e Mark Webber continuando como pilotos, a equipe teve alguns resultados promissores ao longo da temporada. A Red Bull Racing conquistou consistentemente pontos em várias corridas, e Webber conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 com o terceiro lugar no Grande Prêmio da Alemanha. A melhoria no desempenho da equipe foi refletida na classificação final do Campeonato de Construtores, onde a Red Bull Racing terminou na quinta posição com 24 pontos. A temporada de 2008 marcou um ponto de virada para a Red Bull Racing. O carro RB4 apresentou-se competitivo desde o início e a equipe começou a figurar entre as principais forças da Fórmula 1. Mark Webber e David Coulthard formaram a dupla de pilotos para a temporada de 2008, e a combinação de experiência e talento se provou ser bem sucedida mais uma vez. No final da temporada, a Red Bull Racing alcançou um impressionante sétimo lugar no Campeonato de Construtores, com 29 pontos, se consolidando como uma equipe competitiva e muito promissora para o futuro próximo. E é na temporada de 2009 que a grande transformação da Red Bull se inicia. É aí que vemos a era Vettel. A era de Sebastian Vettel na Red Bull Racing é considerada uma das mais dominantes e bem-sucedidas na história da Fórmula 1. O piloto alemão se juntou à equipe principal em 2009, antes ele era da equipe B, a Toro Rosso, e rapidamente se estabeleceu como uma força imbatível nas pistas, conquistando nada mais nada menos que 4 títulos consecutivos de pilotos, de 2010 a 2013. Mas, voltando à temporada de 2009, em sua primeira temporada completa na Red Bull Racing, Vettel mostrou sinais de sua habilidade e potencial, conquistando 4 vitórias e terminando a temporada em segundo lugar no campeonato de pilotos. Foi um desempenho impressionante para um piloto de apenas 22 anos. O carro RB5 da Red Bull Racing se mostrou muito mais forte, e Vettel aproveitou ao máximo a oportunidade de competir em uma equipe de ponta. Ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da China, em Xangai, e terminou o campeonato atrás apenas do piloto da Braun, Jenson Button, campeão. A temporada de 2010 foi a verdadeira afirmação de Sebastian Vettel como uma estrela da Fórmula 1. Ele e seu carro da Red Bull RB6 dominaram a competição ao longo do ano e conquistaram o seu primeiro título. Vettel venceu 5 corridas na temporada, e na última etapa do campeonato, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, ele travou uma batalha emocionante com Fernando Alonso e Mark Webber. Com uma vitória, Vettel se sagrou campeão mundial de 2010, se tornando também o piloto mais jovem
a vencer o título na categoria até aquele momento. Na temporada de 2011, o show foi feito e o domínio da Red Bull e de Sebastian Vettel com o carro RB7 se mostrou ainda maior e Vettel parecia imparável. O piloto alemão conquistou incríveis 11 vitórias em 19 corridas, incluindo uma sequência de 9 vitórias consecutivas, estabelecendo um recorde na Fórmula 1. Vettel dominou seus adversários de forma impressionante e conquistou seu segundo título de pilotos consecutivo. A temporada de 2012 chegou e foi marcada por uma maior competitividade no grid quando comparada às outras temporadas, com diversas equipes lutando por pódios e vitórias. No entanto, Vettel e a Red Bull Racing se mantiveram como uma força dominante mais uma vez. O Vettel enfrentou uma concorrência mais acirrada, especialmente de pilotos como Fernando Alonso, na época na Ferrari, e Kimi Raikkonen, da Lotus. Mas mesmo assim, o piloto alemão manteve a consistência ao longo do ano e conquistou 5 vitórias, incluindo uma espetacular vitória no Grande Prêmio do Brasil, a última daquela temporada. E com uma atuação sólida, Vettel conquistou seu terceiro título consecutivo de pilotos. Bastante similar às 3 temporadas passadas, a temporada de 2013 viu também a Red Bull Racing e Sebastian Vettel continuarem em sua forma dominante, em seu domínio, em seu pré-domínio. O carro RB9 se mostrou mais uma vez como um dos mais rápidos e eficientes do grid. O Vettel conquistou vitórias convincentes e consistentes principalmente ao longo do ano, acumulando um total de 13 vitórias em 19 corridas. Com um desempenho excepcional, ele conquistou seu 4º título consecutivo de pilotos e entrou para o seleto grupo de pilotos que conquistaram 4 ou mais títulos mundiais, juntando-se a Alain Prost no número de títulos. A era Vettel na Red Bull Racing ficou marcada pela impressionante sequência de vitórias, recordes quebrados e uma abordagem dominante que solidificou Vettel como um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1. Seus 4 títulos consecutivos de piloto levaram a Red Bull Racing a se tornar uma das equipes mais vitoriosas da categoria, com um legado que perdura até os dias de hoje. Além dos títulos de pilotos conquistados por Sebastian Vettel, a Red Bull Racing também conquistou 4 títulos consecutivos de construtores, de 2010 a 2013. A equipe estabeleceu novos padrões de desempenho, velocidade e confiabilidade, superando assim os rivais e se tornando uma referência na Fórmula 1. Na temporada de 2014, após a saída de Vettel, a equipe RBR enfrentou um período de ajuste e mudanças, mas continuou sendo uma grande força na categoria. A saída de Vettel marcou o fim de uma grande era de sucesso para a equipe, mas também abriu espaço para novos talentos e oportunidades de desenvolvimento. Na temporada de 2015, a Red Bull Racing teve uma parceria de pilotos formadas por Daniel Ricciardo e Daniel Kvyat. Ricciardo já estava na equipe desde 2014 e havia demonstrado seu talento, conquistando várias vitórias e pódios. Kvyat, por sua vez, foi promovido da equipe irmã da Red Bull Racing, a escuderia Toro Rosso. A temporada de 2015 foi desafiadora para a equipe, já que o carro RB11 não era tão competitivo quanto o desejado pela equipe. A Mercedes continuou dominando a categoria e a Red Bull Racing teve dificuldades para competir no mesmo nível. No entanto, apesar das dificuldades, a equipe ainda conseguiu alguns resultados notáveis, com Ricciardo conquistando 3 pódios ao longo da temporada. A Red Bull Racing terminou o campeonato de construtores em 4º lugar, atrás da Mercedes, da Ferrari e da Williams. Em 2016, a Red Bull Racing demonstrou uma melhoria em relação à temporada anterior. O carro RB12 era mais competitivo e a equipe conseguiu se aproximar das equipes líderes, Mercedes e Ferrari. Com as performances consistentes de Ricciardo e o talento emergente do jovem piloto Max Verstappen, a Red Bull Racing terminou a temporada de 2016 novamente em 2º lugar no campeonato de construtores, atrás apenas da equipe dominante Mercedes. Max Verstappen ingressou no programa de pilotos jovens da Red Bull desde o início de sua carreira na Fórmula 1. Em 2015, ele estreou na categoria com a sua equipe irmã, a escuderia Toro Rosso, agora chamada de escuderia AlphaTauri. Aos 17 anos, ele se tornou o piloto mais jovem a competir na Fórmula 1, como dito anteriormente. Logo, em sua primeira temporada na Toro Rosso, Verstappen impressionou com suas habilidades de pilotagem e sua capacidade de ultrapassar em condições bem difíceis. Ele conquistou um impressionante 4º lugar no Grande Prêmio da Hungria, se tornando assim o piloto mais jovem a pontuar na história da Fórmula 1. Após apenas 4 corridas na temporada de 2016, a Red Bull Racing viu o potencial e o talento de Verstappen e tomou uma decisão bastante ousada:
promovê-lo para a equipe principal em substituição a Daniel Kvyat, que retornou à escuderia Toro Rosso. A promoção para a Red Bull Racing foi um momento decisivo na carreira de Verstappen, e ele correspondeu às expectativas de forma espetacular, apesar de toda a tensão e nervosismo pelo que esperavam dele. Max Verstappen fez a sua estreia pela Red Bull Racing no Grande Prêmio da Espanha de 2016. Naquela corrida, ele alcançou um feito histórico ao conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1, tornando-se o piloto mais jovem a vencer uma corrida na categoria. A vitória em sua estreia pela equipe foi uma demonstração impressionante de sua habilidade e maturidade como piloto. Verstappen provou ser rápido, consistente e capaz de enfrentar a pressão das corridas da Fórmula 1. Ao longo das temporadas de 2017 a 2020, a Red Bull Racing continuou sendo uma grande força, mas sem conseguir desafiar a dominante Mercedes pelo título de construtores. Daniel Ricciardo e Max Verstappen permaneceram como os pilotos principais da equipe nesse período. Ambos conquistaram várias vitórias e vários pódios, demonstrando seus talentos e contribuindo para o sucesso contínuo da equipe. A partir da temporada de 2020, Verstappen e a Red Bull Racing demonstraram uma competitividade ainda maior. A equipe adotou uma abordagem muito agressiva no desenvolvimento de seus carros, buscando desafiar a Mercedes, que vinha dominando amplamente a Fórmula 1. Verstappen e Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, travaram uma emocionante batalha pelo título de pilotos no ano de 2021, com ambos competindo em um nível excepcional. A disputa entre as duas equipes foi muito intensa e proporcionou corridas emocionantes ao longo da temporada. A era Max Verstappen na Red Bull Racing certamente promete continuar sendo uma história empolgante, e o talento do jovem piloto holandês o coloca como um forte candidato a lutar pelo título de pilotos nas próximas temporadas da Fórmula 1. Ao longo dos anos, a Red Bull Racing demonstrou sua capacidade de inovar, competir e superar desafios no mundo do esporte a motor. A equipe provou que com uma abordagem inovadora, engenharia avançada e paixão pelo esporte, é possível sim alcançar a excelência na Fórmula 1. A Red Bull Racing se tornou uma referência no esporte, influenciando não apenas a forma como as equipes competem, mas também a maneira como o marketing esportivo é conduzido. A abordagem inovadora da Red Bull ajudou a elevar o perfil da Fórmula 1 e atrair novos fãs para o esporte. Hoje, a Red Bull Racing continua a ser uma força competitiva na Fórmula 1, buscando constantemente aprimorar seus carros e estratégias para se manter na vanguarda do esporte. A jornada da Red Bull até a Fórmula 1 é uma inspiração para todos aqueles que buscam superar seus limites e alcançar a grandeza por meio da paixão, da inovação e do trabalho em equipe. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ajudar a gente a crescer, a trazer os conteúdos, a trazer melhores conteúdos, mais conteúdos. Nós estamos mudando um pouquinho o formato de vídeo do canal, onde nós vamos fazer vídeos mais longos, mas mais explicativos, com uma pegada mais documental, assim por se dizer. E eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, espalhem para a galera, para os amigos, para a família, que gosta de automobilismo, até quem está começando a gostar, porque a gente se empenha bastante, a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente erra aqui, erra ali, mas a gente está tentando. É isso, rapaziada. Valeu, fui!